Venezuela se conecta con el mundo lusófono. Llega la 6ª edición de nuestro encuentro virtual de escritores. Del 26 al 30 de diciembre celebramos la lengua que une continentes. Este año, el encuentro rinde homenaje a Camilo Castelo Branco, la pluma que forjó el romanticismo portugués. 5 días de diálogos con voces contemporáneas de 3 continentes. Desde Portugal, João Paulo Braga e Isabel Millanas Machado. De Brasil, la narrativa audaz de Marcia Barbieri. Profundizaremos en Mozambique con Amose Mukabele y en Cabo Verde con el premiado José Joaquín Cabral. Una ventana a la diversidad literaria y una plataforma que impulsa el portugués en Venezuela. Asiste de forma gratuita y virtual, todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Descubre la lengua del futuro. Queridas e queridos lusofalantes, é com grande prazer que me uno a este 6º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Iniciativa que tanto dignifica a nossa língua comum e que reúne vozes criativas de diferentes geografias. Agradeço aos organizadores, a equipa da Embaixada de Portugal, a coordenação do ensino português na Venezuela e o Correio da Venezuela. Agradeço também o apoio do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, no Brasil, mais conhecido como Flipoços, que todos os anos nos ajuda a estabelecer o contacto com diferentes escritores da língua portuguesa. Este ano o encontro rende homenagem a um dos mais reconhecidos escritores portugueses, Camilo Castelo Branco, nascido há 200 anos. Falar de Camilo é falar de um vulcão de letras, um gênio narrativo que capturou como poucos a alma e os dramas da sociedade portuguesa do século XIX. Camilo foi capaz como ninguém de traçar um extraordinário retrato humano do seu tempo, através da paixão tempestuosa do humor de perdição, da ironia mordaz de A Queda de um Anjo e da crónica social de Novelas do Minho. Foi um mestre da palavra, esculpindo-a com fúria, humor, erudição e profunda sensibilidade. Relembrá-lo hoje é reafirmar a perenidade de um património literário que nos funda e nos inspira, mostrando a força da língua para explorar os abismos e as alturas do coração humano. E é precisamente sobre esta língua portuguesa, a herança que Camilo tantas vezes levou ao paroxismo da beleza, que quero refletir convosco. Ele é o grande elo e o espaço comum que hoje nos congrega virtualmente, a lusofonia. A lusofonia não é um conceito estático ou geográfico, é um universo dinâmico, plural e em constante renascimento. É um oceano de sotaques, realidades, histórias e sonhos partilhados por milhões de pessoas em todos os continentes. Hoje, o português é uma língua global, falada por cerca de 260 milhões de pessoas, com uma projeção crescente no mundo da cultura, dos negócios, da ciência e da diplomacia. A sua verdadeira riqueza também está no que os escritores participantes neste encontro fazem com ela. De diferentes países, continentes e contextos culturais, tomam a mesma língua de Camões, Camilo, Pessoa, Jorge Amado, Clarice Lispector e Mia Couto e moldam-na para expressar as suas realidades únicas, para criar uma nova poesia, nova ficção, novos olhares sobre o mundo. Cada um de nós é protagonista do milagre que é fazer da nossa língua comum uma casa com janelas abertas para a infinita diversidade humana. Somos os legítimos herdeiros e os inovadores desta tradição. Antes de terminar, num espírito de fraternidade e de festa, gostaria de me dirigir algumas palavras especiais. À querida comunidade portuguesa que vive na Venezuela, que tanto contribui para o estreitamento dos laços entre os nossos povos, envio um abraço muito forte e a certeza de que Portugal vos tem sempre no coração. Ao público venezuelano, com quem Portugal partilha uma longa e profunda amizade, expresso a minha mais sincera e fraternal saudação. A todos vós, neste final de ano, desejo do fundo do coração um bom Natal, repleto de paz, saúde e alegria partilhada entre família e amigos. Que a luz desta quadra ilumine os vossos lares e os vossos espíritos. E que o ano novo de 2026 vos traga a todos um caminho de esperança, de realizações e de encontros frutuosos
continuando a construir pontes através da palavra, da cultura e da amizade. Muito obrigado, Feliz Natal e um próspero 2026. Viva a lusofonia, viva a língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rainer Sousa, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Meu nome é Rainer Sousa, coordenador de ensino português aqui na Venezuela. Bem-vindos a este 6º encontro virtual de escritores lusófonos, este ano dedicado a um escritor português cujo bicentenário do seu nascimento estamos a celebrar no ano 2025, como é o caso de Camilo Castelo Branco. E temos connosco o Dr. João Paulo Braga, que nos vai falar um pouco sobre a obra de Camilo Castelo Branco. Aproveito para agradecer o convite que a Coordenação de Ensino Português da Venezuela, a Embaixada de Portugal, estenderam ao Dr. João Paulo Braga. Obrigado, João, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço. É um enorme gosto, um enorme prazer, uma honra participar nesta conversa, em mais um evento comemorativo, de facto, como disse o Rainer, do bicentenário de Camilo Castelo Branco, que, como se sabe, nasceu em 1825 e, portanto, este ano comemoram-se os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco. Sim. Vou falar um pouco do João. João Paulo Braga é professor da Escola Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão. Tem desenvolvido, paralelamente à sua atividade profissional, trabalhos de investigação literária com especial incidência na obra de Camilo Castelo Branco, sobre a qual defendeu uma tese de doutoramento em 2011 na Universidade Católica Portuguesa. É membro integrado do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos e membro do Conselho Consultivo da Cátedra Camilo Castelo Branco da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem colaborado com o Centro de Estudos Camilianos na edição de textos de Camilo, por exemplo, os 8 volumes da coleção Obras de Camilo, da editora Glaciar. E na produção de estudos sobre o autor, por exemplo, o volume Revisões do Trágico em Camilo Castelo Branco deste ano, 2025. É autor do livro Camilo Castelo Branco, Viagens na Minha Terra, editorial novembro 2025. Tem dinamizado inúmeras ações de formação de professores, com predominante incidência nas áreas da língua e da literatura portuguesas. Muito bem, João. Sempre faço esta pergunta. Fala-nos um pouco de si, onde nasceu, cresceu, e depois como foi o seu percurso até se ligar ao universo de Camilo Castelo Branco e também a essa fundação, a essa instituição que se chama Casa de Camilo. Muito bem. Eu sou natural de Vila Nova de Famalicão e, portanto, cresci a ouvir o nome de Camilo Castelo Branco, que, como é natural, se tornou um ex-libris aqui da região e, concretamente, desta pequena cidade, então, no tempo de Camilo, ainda uma vila designada por Vila Nova de Famalicão, e isso aconteceu porque, como se sabe, Camilo acabou por passar os últimos 26, 27 anos da sua vida nesta região, de tal maneira então que se tornou, como eu disse, uma bandeira, um ex-libris de toda a região. De maneira que, sendo eu natural desta zona do país, cresci, habituei-me desde cedo a ouvir o nome de Camilo Castelo Branco. Entretanto, depois dos estudos básicos, da escola primária, como então se dizia, fui de Braga, e quando cheguei ao 11º ano, ao ensino secundário, de acordo com aquilo que estava estabelecido nos programas escolares, eu tive, podemos dizer, o primeiro terminado o ensino secundário, acabei por abandonar o seminário e ingressar no curso de Humanidades
da Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia, em Braga. Um curso cujo objetivo principal era formar futuros professores de português, de latim e de grego, portanto, estudos clássicos. E nessa altura tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais o estudo de Camilo, conhecê-lo um pouco melhor. Entretanto, terminada a licenciatura em Humanidades, fiz um mestrado sobre o Padre António Vieira, e na altura um dos professores e que aliás acabou por ser meu orientador da tese, da dissertação de mestrado, era uma figura importante dos estudos literários em Portugal, da Universidade Portuguesa, que era o professor Aníbal Pinto de Castro, que inclusive chegou a ser diretor da Casa de Camilo, em Famalicão, e depois de ter defendido a tese de mestrado, como eu disse, sobre o Padre António Vieira, o professor Aníbal Pinto de Castro lançou-me o repto de fazer um doutoramento sobre a obra de Camilo Castelo Branco. E eu que, de facto, já desde há algum tempo que sentia o interesse por esse autor, acabei por aceitar então o desafio e fiz, de facto, o meu doutoramento concluído em 2011, quando o professor Aníbal de Castro, entretanto, já tinha falecido. E foi, então, essencialmente foi assim. É curioso, porque o professor Aníbal Pinto de Castro, como um pouco aquele jeito mais tradicional, académico, à antiga, disse-me logo no início que o meu trabalho durante uns tempos era ler a obra de Camilo de fio a pavio. Portanto, do princípio ao fim, as obras completas da editora Lelo, em papel bíblia, as obras completas de Camilo, aquilo era para ler do primeiro ao último volume, e realmente durante muito tempo foi esse o meu trabalho. E é verdade que acabou por me dar um conhecimento, de facto, abrangente da obra de Camilo, ainda hoje importante para que tenha alguma facilidade ou que tenha condições para, às vezes, desenvolver qualquer tema sobre Camilo, nomeadamente agora neste ano do bicentenário, em que as solicitações têm sido muitas e das mais variadas temáticas e áreas, e, enfim, tenho conseguido corresponder mais ou menos àquilo que me vão pedindo, graças, de facto, a essa oportunidade que tive de fazer uma leitura bastante abrangente da obra de Camilo, que é imensa, não é? Como se sabe. Claro. Nessa obra que o João conhece, que aspecto ou que livro foi o que despertou esse fascínio pela obra deste autor? Bem, como eu disse, o primeiro contacto, mais ou menos assim, mais a sério, com a obra de Camilo, foi no ensino secundário, de acordo com o programa de português, Amor de Perdição, não? com Amor de Perdição. Também li nessa época. Sim, 90. exatamente. Claro. Na altura, como eu disse, eu estudei no Seminário de Braga, portanto, o professor de português, à semelhança de todos os outros, era sacerdote, mas também era filósofo. E por acaso lembro-me de como ele, foi uma coisa que acabou por ficar, marcaram, foi a forma como ele explorou determinadas vertentes, como ele explorava determinadas vertentes mais filosóficas nas obras que nós estudávamos, e lembro-me no caso do Amor de Perdição, lembro-me como ele insistia muito naquela concepção metafísica do amor de Simão e Teresa, a partir daquela altura em que os dois já projetam para o além a única forma de poderem realizar aquele amor que tantas desventuras lhes trouxe e tantos obstáculos
lhes trouxe em vida. Bom, mas não posso dizer que tenha ficado muito entusiasmado com o Amor de Perdição. Mas lembro-me também de outro pormenor, é que ainda por essa altura, um colega mais velho, uma altura numa conversa no intervalo das aulas, a propósito já não sei de quê, um colega mais velho, que era um colega que andava muito ligado ao teatro, dinamizava teatro e tal, começou a dizer que o Camilo tinha uma obra que era de rir do princípio ao fim, que era A Queda de um Anjo. Eu fiquei um bocado admirado, porque eu não conhecia A Queda de um Anjo, a única obra que eu conhecia nessa altura era O Amor de Perdição, e eu fiquei assim um bocado perplexo como é que é possível o Camilo do Amor de Perdição tem uma obra que é de rir do princípio ao fim. Daquilo ficou-me assim um bocadinho a bailar na cabeça. Bom, entretanto, como eu disse, ao entrar na faculdade, tive também a sorte de ter alguns professores que levavam para as aulas textos de Camilo, fazia-se leituras de algumas obras de Camilo, mesmo a propósito de temas que não tinham diretamente a ver com a literatura do século XIX. Lembro-me, por exemplo, logo no primeiro ano, que o professor de Introdução aos Estudos Literários levava para a aula uma obra de Camilo, O Coração, Cabeça e Estômago, para demonstrar como Camilo conseguia subverter muitos daqueles conceitos e daquelas normas da narrativa, podemos dizer, da narrativa tradicional, e que servia, digamos assim, de exemplificação dos vários aspectos da teoria da narrativa, ou da narratologia, como então estava muito em voga. E ele então levava exemplos da obra da Queda de um Anjo para mostrar quer como Camilo conseguia problematizar, conseguia às vezes desconstruir, desmontar todas essas noções do narrador, do espaço, da ação, das personagens, etc. E depois, outro professor, o professor José Cândido Martins, que é, aliás, um grande especialista também na obra de Camilo e na literatura portuguesa em geral, como também nos deu a conhecer algumas obras menores de Camilo, narrativas curtas, mas cheias de interesse. Lembro-me, por exemplo, de um pequeno conto, são meia dúzia de páginas ou nem isso, e que é uma obra admirável, que se intitula História de uma Porta, ou então a novela Maria Moisés, uma das novelas do Minho, das mais conhecidas, e foram talvez esses textos que, mais do que o Amor de Perdição, embora é verdade que ao revisitar o Amor de Perdição mais tarde, é claro que se consegue captar outros aspectos que na altura, dados os verdes anos em que tivemos o contacto com a obra, não conseguimos captar, mas a História de uma Porta, a Maria Moisés, lembro-me como de facto foram textos fundamentais que despertaram esse gosto pela obra de Camilo, e posso dizer que a partir dessa altura já nunca mais parei. Lembro de ter comprado as novelas do Minho e ter lido todas as outras novelas do Minho e por aí fora. Claro. E eu lembro-me também, quando estudei em Portugal, no liceu, nos anos 90, temos lido Amor de Perdição, e eu adorei o livro, gostei-me imenso, e li também A Queda de um Anjo, que eu acho que são os dois romances mais conhecidos de Camilo. E tenho a impressão que havia outro, não sei, talvez esteja enganado, A Viúva do Enforcado. Isso sim. É uma novela do Minho também, exatamente. Sim, claro. Sim, A Viúva do Enforcado foi uma série da SIC também muito boa, gostei bastante. Foi. E aquelas personagens, João, eu não sei, há algo no Camilo que aquelas personagens daquelas novelas e daqueles romances têm, às vezes, a impressão que eu tenho, o João é especialista, rasgos psicológicos comuns em todas elas. Podemos dizer isso, uma certa tendência à tragédia, a problemas passionais e coisas do género. Sim. Camilo a obra de Camilo de facto é muito, muito variada,
E o que acontece é que Camilo também muito por força da presença do Amor de Perdição nos programas. Camilo, é verdade que há outros títulos de Camilo que vão tendo alguma presença nos programas de português. Mas o Amor de Perdição é aquela obra que tem a presença mais constante e mais forte, digamos assim. E isso contribui para essa tradição escolar e até uma certa tradição crítica, historiográfica, tende a encerrar Camilo num compartimento, numa estante, numa prateleira, que é o Camilo, portanto, o romance passional, o Camilo romântico a tender para o ultra-romantismo. Na verdade, Camilo é muito mais do que isso. Agora, é verdade que há um sentido trágico muito, muito evidente na obra de Camilo. Mas assim como há esse sentido trágico, também há o Camilo faceto, também há o Camilo cómico, e daí a tal dicotomia, no fundo, amor de perdição, queda de um anjo. O que acontece é que mesmo nas obras mais predominantemente tocadas por esse sentido trágico e por essa tonalidade passional e ultra-romântica, mesmo nessas, muitas vezes, e às vezes até na mesma página, Camilo é capaz de subverter todos esses códigos do romance passional e explorar situações cómicas. Mesmo no Amor de Perdição, há várias passagens cómicas. Às vezes, na mesma página, estou-me a lembrar, por exemplo, na mesma página em que Camilo está a exaltar o amor de Simão e Teresa, com todo aquele idealismo, com toda aquela passionalidade, nessa mesma página, a dada altura, ele coloca uma nota de rodapé em que conta um caso anedótico, cómico, e de um prosaísmo, de um caráter prosaico que contrasta, que choca completamente com todos aqueles valores passionais que o próprio narrador estava a destacar no amor de Simão e Teresa. Camilo, de facto, é um escritor que consegue furtar-se a rótulos, a clichês, a estereótipos, e por isso é que é importante lê-lo para além do Amor de Perdição. Ler Camilo, ler outras obras, porque de facto a obra dele é vastíssima, é quantiosíssima, mas também é mais variada do que muitas vezes se crê ou se pretende fazer crer. Sim. E se alguém lhe perguntasse quem foi Camilo Castelo Branco, João, como é que responderia? Bem, é O claro que... homem em si, a sua vida, porque ele também foi sabemos todos, teve uma vida bastante atribulada, não? Exatamente, teve uma vida muito atribulada, e eu acho que essa vida muito atribulada reflete-se muito na sua obra. Se há autor em que há uma conexão muito forte entre a vida e a obra, é Camilo Castelo Branco, de tal maneira que às vezes é difícil traçar fronteiras claras entre a vida e a obra. Mas nessa vida tão atribulada, que terminou com um lance trágico, Suicídio. ultra-romântico, que foi o suicídio, essa vida
independentemente dos aspectos mais particulares que depois alimentam e acabam por se refletir e por se traduzir na obra literária, de um modo geral, o facto de, por um lado, ele ter uma experiência de vida muito rica, muito variada, dramática em muitos aspectos. Ele ficou órfão de mãe, ele mal conheceu a mãe, tinha 2 anos ou pouco mais quando perdeu a mãe. Ficou órfão de pai aos 10 anos. Teve de sair do meio onde nasceu, a cidade de Lisboa. Convém não esquecer que Camilo nasceu em Lisboa, e vir para uma terra que lhe era praticamente desconhecida, que era Vila Real de Trás-os-Montes, para ficar à guarda de uma tia paterna que lá tinha. Toda aquela pré-adolescência, adolescência, juventude também muito atribulada, que se passou por aquelas regiões de Trás-os-Montes, depois mais tarde no Porto, depois o envolvimento amoroso com Ana Plácido e todas as consequências que isso teve, a experiência de cárcere, a experiência de prisão, e depois todas as outras complicações, já quando teve, não foi? Tudo apontava para que a sua vida se tornasse mais calma, mais tranquila, que é quando ele fixa residência com a família na tal aldeia de São Miguel de Ceide, que pertence a Famalicão, quando tudo parecia que finalmente ele tinha um lar, tinha todas as condições para se poder dedicar à escrita e ter uma vida tranquila. O que é certo é que outras tormentas e outros tormentos o aguardavam, nomeadamente a loucura, a demência de um dos filhos, o Jorge, e depois a cegueira, que, privando daquilo que era a sua vocação, que era a leitura e a escrita, acabou por levar ao desespero do suicídio. Agora, como eu dizia, toda essa experiência dramática que ele tem, toda essa experiência de uma vida de facto atribulada, acaba por se refletir na sua obra, e como disse há pouco o Rainer, precisamente uma obra muito marcada pelo sentimento do trágico, pela dicotomia crime-expiação. Amores proibidos, não é? Amores proibidos. Uma obra que nos dá muito daquilo que é a profundidade do ser humano, quer na sua dimensão mais trágica, quer na sua dimensão mais prosaica, e que ele, também na sua obra, também soube ridicularizar, soube captar, soube satirizar. Essa fundura humana, de facto, é uma marca da obra de Camilo. E mais propriamente nesse lado mais sombrio, mais trágico, isso faz de Camilo, isso leva-nos a poder associar Camilo a outros gigantes da literatura universal, como um Dostoiévski, como um Shakespeare, etc. Não é? Portanto, essa vida variada, atribulada, deu-lhe o conhecimento da alma humana, deu-lhe também um conhecimento da realidade social da época, de facto, porque há aqui outro aspecto muito, muito importante, é que nós muitas vezes podemos imaginar Camilo encerrado no seu escritório, qual monge e isolado do mundo, e a viver para a escrita. A verdade é que não foi assim. E isso impressiona, como é que Camilo produziu tanto e com tanta qualidade, e ao mesmo tempo teve uma experiência de vida tão rica, e mesmo a nível de relações sociais. Se por um lado Camilo, de facto, Camilo é uma personalidade muito contraditória, se por um lado tinha aquele lado mais obscuro, digamos, mais surumbático, mais taciturno,
também não deixava de ter o outro lado, o lado mais extrovertido, o homem que gostava de conviver, o homem que estava em permanentes digressões pelas praias, pelas termas, sobretudo do norte de Portugal, que passava temporadas em hotéis, que ia ao Bom Jesus de Braga, Bom Jesus de Monte, também para se encontrar com os amigos, para conviver. Ora, tudo isso, o homem que frequentava os meios populares conhecia muito bem, desde logo na sua adolescência em Trás-os-Montes, mas depois também ao longo da vida, mesmo quando se instalou em Famalicão, homem que contactava com o povo, que frequentava as feiras, os mercados, todo esse conhecimento que ele tem da realidade social, da realidade cultural, da realidade linguística daquela época, tudo isso se reflete na sua obra e lhe dá, de facto, essa dimensão, por um lado, muito variada e, ao mesmo tempo, essa profundidade e, aí sim, de facto, tem a ver muito com as contradições da própria essência do ser humano, no fundo, o trágico e o cómico, não é? O tragicómico. Não é? Exatamente. Há alguns mitos sobre Camilo. Há pessoas que referem que é o primeiro autor português que vive da escrita. Não sei se isso será verdade. Que ele vivia daquilo que escrevia. Sim, sim, isso é outro aspecto muito importante que condicionou, é uma circunstância, digamos, da sua vida que acabou por condicionar toda o seu percurso literário. De facto, o Camilo não tinha outra atividade remunerada. O sustento que ele tinha era, de facto, a escrita. Daí que, quando ele se une a Ana Plácido e forma com ela uma família, nota-se o peso da responsabilidade que para ele representou ganhar o pão de uma família. Foram esses primeiros anos em que ele está já junto com Ana Plácido e depois fixa a residência em Sede, são anos de um labor literário impressionante, com uma enorme quantidade de títulos, nomeadamente romances originais, para não falar depois daquelas obras, daquelas chamadas miscelâneas, aquelas coletâneas que ele também entregava aos seus editores, que eram compilações de textos que andavam dispersos pelas colaborações que ele tinha na imprensa periódica, nos periódicos da época. Portanto, depois também essa produção, esse ritmo tão elevado, tão às vezes febril, com que ele escrevia, mas lá está, se por um lado isso nos pode fazer pensar, primeiro, que inevitavelmente isso ia levar a alguma superficialidade e até alguma baixa de qualidade em termos de escrita, em termos do manejo da própria língua. Não, surpreendentemente em Camilo nós temos quase sempre um elevadíssimo padrão linguístico, realmente impressionante, porque ele realmente tinha um domínio absolutamente exímio da língua portuguesa. Mas lá está, esse conhecimento da língua portuguesa, ele próprio o dizia, derivava essencialmente de duas fontes. Por um lado, o povo, e daí a importância do contacto com o povo, e por outro lado, os clássicos da nossa literatura, e não só, mesmo até a nível da literatura universal, que ele lia e teve a sorte e teve a felicidade de ler desde muito cedo. Ele, ainda em Trás-os-Montes, ainda um jovem ainda tenro, quando ele tinha uma irmã mais velha, quando a irmã se casou, ele
preferiu ir viver, deixar a casa da tia, ir viver para a casa da irmã e para a casa da família da irmã, e nessa casa, além da irmã e do cunhado, também vivia um padre, irmão do cunhado de Camilo, e esse padre, e nós sabemos como nesta época, nas aldeias, o padre era praticamente a única Autoridade, não é? oportunidade exatamente de cultura. Esse padre deu-lhe a ler, deu-lhe a conhecer os clássicos, e Camilo guardou sempre um sentimento de enorme gratidão para com esse padre. E então ele tem esse domínio absolutamente fabuloso da língua portuguesa. Por outro lado, também se pode pensar que esse ritmo tão acelerado, e toda essa pressão, digamos assim, de quem escreve para ganhar o pão de uma família, também poderíamos pensar que isso iria acabar por também levar o Camilo a fazer algumas concessões ao gosto do leitor da época. Ora, em parte é verdade, é evidente que Camilo e os próprios títulos que ele escolhe para as suas novelas já por si obedecem muitas vezes a uma estratégia de captação do interesse do leitor, enfim, diríamos de marketing, é normal, mas ao mesmo tempo, outra coisa impressionante é que Camilo consegue manter uma liberdade, uma singularidade dentro de todas essas condicionantes, e muitas vezes consegue ele próprio moldar o gosto do leitor, consegue até fazer sátira com os gostos do leitor da época, e portanto, é de facto, como disse o Reiner, fundamental ler Camilo para desfazer alguns mitos, alguns estereótipos que temos estado aqui a sublinhar, não é? João, conhece-se descendentes da família Camilo Castelo Branco hoje em dia? Isso é público? Conhece? Sim. Camilo teve várias relações amorosas ao longo da sua vida, na sua juventude, e depois, a partir do momento em que se apaixona por Ana Plácido. Ana Plácido pode-se dizer que foi a mulher, de facto, a mulher da vida de Camilo. Da relação com Ana Plácido, Camilo teve 2 filhos. O tal a que eu há pouco fazia referência, que o mais velho, que veio a perder-se nos labirintos da demência, esse não deixou descendência conhecida. O outro filho, chamado Nuno, esse teve um primeiro casamento do qual nasceu uma filha, mas mãe e filha, pouco tempo depois, muito novas, morreram vítimas de doença, daquelas doenças típicas da época. Entretanto, pouco depois, há uns anos depois, há uma segunda união, e dessa união do Nuno, filho de Camilo, há uma prole numerosa, há vários filhos, e há descendentes, sobretudo aqui na região aqui de Famalicão, há descendentes de Camilo por essa via. Eu próprio já tive uma aluna que era tetraneta de Camilo. Por outro lado, na região do Porto também há descendentes de Camilo por outra via. É que Camilo, na sua juventude ainda, antes de conhecer Ana Plácido, Camilo teve uma ligação amorosa com uma jovem de Trás-os-Montes, Vila Real. E desse relacionamento amoroso resultou uma filha. E quando Camilo se estabeleceu no Porto para iniciar a sua carreira de escritor, primeiro como jornalista e depois, entretanto, começou então a publicar os seus romances, Camilo arranjou forma de trazer essa filha de Trás-os-Montes para o Porto para ser educada num convento
de freiras, do convento de São Bento da Ave Maria, no Porto, de onde essa menina saiu aos 16 anos para se casar com um grande capitalista do Porto, mais um daqueles brasileiros de torna-viagem muito típicos da sociedade portuguesa do século XIX, e desse casamento também houve filhos e há atualmente descendentes de Camilo por essa via, por via dessa filha que se chamava Bernardina Amélia. Ok, interessante. Olha, João, qual é a percepção que tem o mundo académico e literário em Portugal e internacionalmente da obra de Camilo Castelo Branco? Acha que é positiva ou ainda é muito desconhecido, mesmo dentro do espaço lusófono? A pergunta é muito pertinente acaba por entroncar novamente na questão dos mitos, dos clichês, enfim, dos estereótipos. Outro estereótipo que recai um bocadinho sobre Camilo é de que é um autor um pouco regional, um autor muito circunscrito a uma região da província, portanto, Norte. à região do Norte, Porto, Trás-os-Montes, Minho. Claro, é verdade, de facto, a sua obra O cenário das suas obras é ali, não é? personagens, o cenário, de facto, o cenário de eleição, digamos assim, da sua produção ficcional são essas regiões. E, uma vez mais, a ligação entre a vida e a obra. De facto, a vida dele, tendo nascido em Lisboa, o que é certo é que a maior parte da sua vida foi passada aqui na região do Norte, e concretamente do Minho, Porto. E então, um pouco essa imagem de um escritor um bocado restrito a uma região, um pouco passadista, eventualmente um pouco conservador, um pouco antiquado, eventualmente até a própria linguagem, tendo em conta essa tendência que ele tinha, esse gosto que ele tinha, e o conhecimento que tinha dos clássicos do século XVI, XVII. Então essa imagem do Camilo, uma coisa assim um bocadinho mais... Ora, na verdade, estas comemorações, não era necessário chegarmos às comemorações para que isso ficasse provado. Camilo tem sido estudado nos meios académicos portugueses e internacionais. Por exemplo, no Brasil há um grupo de estudiosos da literatura que tem dinamizado muito o estudo, a divulgação da obra de Camilo no Brasil. Professor Paulo Mota Oliveira, professora Luciane Pavanello, etc. E têm surgido vários trabalhos académicos sobre a obra de Camilo, nas suas diversas vertentes. Em França, ainda há pouco se realizou um colóquio também comemorativo na Roménia, com um núcleo de estudantes e de professores de português na Roménia. Portanto, realizam-se colóquios internacionais. Penso que de facto, se pode falar numa renovação, numa revitalização dos estudos camilianos, muito também por via de uma faceta também da obra de Camilo, que eu há pouco já tinha referido assim, de passagem, e que convém se calhar sublinhar, que é a capacidade, que é a modernidade da obra de Camilo. E essa modernidade tem muito a ver com a capacidade que ele tem em desmontar os códigos, as convenções da ficção. Porque se Camilo, por um lado, nos oferece histórias, digamos assim, dentro
de uma linha tradicional, histórias, diríamos assim, bem contadas. E realmente, um dos fatores que explicou, o êxito de Camilo, de tal maneira que romances como O Amor de Perdição tiveram, o Amor de Perdição teve pelo menos 6 edições em vida do autor. Portanto, se por um lado é aquele escritor, aquele romancista que oferece ao leitor histórias bem contadas no sentido mais tradicional, bem arrumadinhas, digamos assim. Por outro lado, ele tem também a capacidade de desmontar tudo isso e de ser completamente inovador, mas uma inovação muito na linha de toda aquela tradição que se pode dizer começou com o grande Cervantes e o Dom Quixote. E que tem a ver com aquilo a que nos atuais estudos literários se designa como a metaficção. Essa forma como o narrador, o autor, está presente, é uma presença constante na narrativa e que tanto é capaz de mobilizar tudo aquilo que são convenções, nomeadamente aquelas convenções que tinham a ver com incutir no leitor o efeito de verosimilhança, ou melhor dizendo, de veracidade. Pôr na sua obra o selo de que se baseia em factos reais. Ele faz muito isso. Mas isso era uma convenção, isso era um artifício literário. E ele é capaz de dizer isso no início do romance, dizer, atenção, isto é verdade, é mais pura verdade, eu limito-me a transcrever, a passar para o papel aquilo que eu vi, que me contaram, aquilo que eu li no manuscrito, mas ao mesmo tempo é capaz de mostrar como tudo isso não passa de ficção, não passa de artifício. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um romance que se intitula, ainda da primeira fase, porque o que é interessante é que mesmo logo na estreia literária, Camilo começa, a sua estreia, pode-se dizer que foi o romance Anátema, de 1851. E, por exemplo, os títulos que ele usa para os capítulos são desconcertantes. Muitos deles. Logo o primeiro capítulo intitula-se Em que se prova que o autor não tem jeito para escrever romances. É logo extraordinário, não é? O autor não tem jeito para escrever romances. Ou então, quando chega ao último capítulo, diz capítulo que se deve ler porque é o último. Ou então, por exemplo, um romance também muito interessante, O que fazem mulheres, que começa por uma advertência a todos os que lerem. Depois vem uma advertência a alguns dos que lerem. Depois começa o romance e depois depois ainda há um capítulo, antes ainda do início, ainda há um capítulo que ele intitula Capítulo Avulso para o leitor pôr onde quiser. E depois, no final, vem a conclusão e a seguir à conclusão ainda acrescenta suplemento. E intitula esse suplemento de prefácio. Ou então, por exemplo, a Filha do Arcediago, outra novela, outro romance, como quisermos, também ainda da fase, podemos, inicial de Camilo. E lá está, no início ele diz, atenção, isto é uma história, isto é real, isto aconteceu. E a dada altura ele diz assim, faz uma lista intitulada Relação ou Relatório das pessoas que morreram neste romance. Então faz uma lista, faz uma soma das personagens que morreram na história. E depois apresenta o total, que são 8. E diz ele, e continuarão a morrer convenientemente. Para cá está, convenientemente, isso tem a ver com o romance como artifício, o romance como ficção. E jogar com essa ficção é tal metaficção que, como eu disse, está muito na linha do Cervantes, aquela coisa do Cervantes dizer, o Dom Quixote, isto foi um manuscrito que, por sua vez, foi traduzido por não sei quem e foi encontrado. Muito na linha de Cervantes, muito na linha dos romancistas ingleses que Camilo conhecia. Camilo, lá está,
aquela ideia, o Camilo é muito português, muito nosso, muito daquela região. Ele dominava suficientemente, pelo menos para ler, dominava o francês, dominava o inglês, ele conhecia muito bem os romancistas ingleses, e cá temos, por exemplo, a influência de um Sterne, e nessa linha então de romancistas que, no fundo, têm todos por pai o grande Cervantes. Ora, essa modernidade de Camilo está a ser muito trabalhada, muito estudada, muito explorada, e de facto os estudos camilianos nesta altura têm surgido e procuram demonstrar muito essa vertente moderna e procuram desfazer esses tais estereótipos que uma determinada tradição crítica até finais do século XX imperou. Não é? Claro. João, tem algum projeto em que está envolvido com o tema de Camilo Castelo Branco? Sei que escreveu, já tem escrito sobre Camilo. No presente, tem algum projeto com o qual está envolvido e que poderá ser publicado nos próximos tempos? Sim. A minha colaboração com a Casa de Camilo e o Centro de Estudos Camilianos já... João, uma pergunta. A Casa de Camilo é uma casa-museu? Casa-museu de Camilo, exatamente. Onde ele passou os últimos anos da sua vida. Exatamente. A casa por onde ele veio ou foi viver, na sequência, então, do caso de amoroso, de adultério, com Ana Plácido. Eles conheceram-se, eles apaixonaram-se, conheceram-se no Porto, apaixonaram-se no Porto. Acontece que Ana Plácido era uma mulher casada. Aqueles casamentos por conveniências da época, ela foi praticamente obrigada a casar-se. A diferença de idades era enorme, ela tinha 16 anos, ele teria à volta de 40, com um rico comerciante do Porto, um brasileiro de torna-viagem. Estava radicado no Porto, mas na verdade a origem dele, desse marido de Ana Plácido, era aqui uma aldeia do Minho e do concelho de Famalicão chamada São Miguel de Seide. Ora, e era nessa sua terra natal que ele tinha uma propriedade, uma pequena quinta, uma casa campestre, casa rural, que ele já pertenceria à sua família, às suas origens, e que ele terá melhorado com o dinheiro que granjeou no Brasil. O que acontece? Camilo e Ana Plácido envolvem-se, é um crime de adultério, são processados pelo marido traído, chamado Pinheiro Alves, estão presos. Ao fim de um ano de prisão, são julgados e absolvidos. Entretanto, pouco depois, esse tal Manuel Pinheiro Alves, marido traído de Ana Plácido, morre. E a herança vasta que ele deixa, uma parte vai caber a um filho que ele teve com a sua esposa, com a Ana Plácido. O filho... só que esse filho era menor de idade e, segundo a lei, assim sendo, a mãe, Ana Plácido, é que iria administrar essa herança. Ora, dessa herança fazia parte essa propriedade na aldeia de São Miguel de Seide. É de presumir que nem Camilo nem Ana Plácido vissem com bons olhos entrar naquela casa, que era a memória do marido traído, naquela aldeia onde viviam familiares do marido traído, onde vivia gente, conterrâneos do marido traído. Todos conheciam a história. Sim, foi uma história escandalosa, foi uma história que deu brado. Ora, no entanto, eles não tinham eira nem beira, eles não tinham para onde ficar. E então entraram naquela casa. Ora, essa casa então, hoje, entretanto, também passou por todas as várias vicissitudes, inclusive um incêndio já no início do século XX,
um incêndio que a deixou praticamente só com as paredes, mas foi restaurada no início do século XX, já por um grupo de beneméritos, de figuras ilustres da região, já com o intuito de transformar aquela casa na memória, num museu camiliano. E assim é. E de facto é um espaço muito visitado. Tem não só por grupos de estudantes de todo o país, mas pelo público em geral. E em 2016 recebeu também a distinção de melhor museu nacional, em 2016. Portanto, quem a visita refere sempre que o encanto principal daquela casa é conseguirmos, ao entrar nela, vivermos muito do espírito da época e do espírito do autor. Inclusive há vestígios lá dentro da história que foi a vida de Camilo, como é óbvio, desde logo o desfecho trágico, a cadeira de baloiço onde ele estava sentado e onde desferiu o tiro na cabeça, está lá. Está lá um relógio de parede que ele descreve ficcionalmente numa das suas obras já da última fase, que é o Eusébio Macário. Portanto, é uma casa cheia de memórias muito vivas da vida e da obra de Camilo. E, portanto, é um lugar, digamos assim, obrigatório, de visita obrigatória para quem... o José Saramago, pouco depois de receber o Prémio Nobel da Literatura, fez uma visita à casa de Camilo e escreveu uma dedicatória impressionante, dizendo que, no livro de visitas, dizendo que vinha trazer rosas. Eu, aprendiz, José Saramago, eu, aprendiz, venho trazer rosas ao mestre, Camilo. E, portanto, é realmente um espaço, enfim, de culto, digamos assim. Agora, estávamos a dizer há pouco, já não me lembro sobre algum projeto em que esteja envolvido. Algum projeto, exatamente. Pronto. A minha ligação à Casa de Camilo já data de alguns anos, já mesmo antes de terminar o meu doutoramento, já ia colaborando com a Casa de Camilo. Uma colaboração também tem privilegiado muito também o público escolar, devido também às minhas funções de professor no ensino secundário. Atualmente, terminou em 2025, terminou este ano, uma série de obras de Camilo editadas pela editora Glaciar, e entretanto começou uma nova série, uma nova coleção, agora com um formato mais, digamos, mais acessível, mais manuseável, formato tipo bolso, uma nova coleção de obras de Camilo, e o trabalho que eu faço em colaboração com a Casa de Camilo nessas edições é sobretudo o trabalho de fixação do texto, ou seja, tentar que essas edições apresentem a melhor qualidade possível em termos de fiabilidade do texto. É um trabalho bastante minucioso, mas que consideramos que de facto é essencial para que essas edições apresentem a qualidade e o respeito, digamos assim, pelo texto que um autor como Camilo merece. Paralelamente, ou além disso, também a minha colaboração também se tem traduzido na organização ou na co-organização de volumes de estudos. Há uma coleção intitulada Estudos Camilianos, que já tem vários volumes. Em 2025 saiu Revisões do Trágico em Camilo, e está para sair, muito em breve, vai ser apresentado daqui a dias, um novo título, portanto, uma coletânea de estudos sobre o cómico em Camilo, precisamente. E essas coletâneas de estudos são, acho, muito interessantes, porque, lá está, reúnem colaborações de estudiosos, apreciadores da obra de Camilo, dos vários quadrantes de várias partes do mundo.
nós temos colaboradores que trabalham em universidades nos Estados Unidos, no Brasil, em França, na Itália, etc. Portanto, é sempre um trabalho muito, acho, muito interessante e muito rico. E depois outros, enfim, participações em colóquios, em publicações em artigos de revistas especializadas, por aí fora, palestras. Entretanto, também tenho em preparação um livro sobre as ligações de Camilo, a vida de Camilo e a obra à música. São muitas as referências à música, quer à música mais erudita, quer à música mais popular, na obra de Camilo. E a própria obra de Camilo também foi várias vezes ao longo dos tempos foi inspirou músicos e alguns textos, nomeadamente poesia, porque Camilo também foi poeta, foram interpretados musicalmente. Então, o universo da música em Camilo também é muito interessante e está em preparação um livro sobre isso que será acompanhado, em princípio, será acompanhado de um CD com a gravação, parte de um grupo de músicos e de intérpretes, de cantores, com uma gravação de vários temas musicais ou presentes na obra de Camilo ou inspirados pela obra de Camilo. Sim, basicamente, nesta altura, destacaria isso. João, acha que a nível nacional em Portugal, é uma pergunta talvez um bocado polémica, os 200 anos do nascimento de Camilo estão a ser bem celebrados, comemorados? Qual é a sua opinião? Eu penso que sim. Eu penso que estão a ser, inclusive, Assinalados devidamente. acho que sim. Nas Acho que sim. escolas, universidades, meio Sim, académico? sim, sim. Nas escolas, nós, por exemplo, temos aqui em Portugal, há 13 escolas secundárias que têm Camilo Castelo Branco como patrono, além daquela em que eu trabalho, que é aqui em Vila Nova de Famalicão, e a escola secundária que tem Camilo por patrono por razões óbvias, não é? Lá está o Camilo como uma espécie de ex-libris aqui da região. Mas também há uma escola secundária Camilo Castelo Branco em Vila Real, também por razões normais, porque atendendo à ligação de Camilo a Trás-os-Montes e particularmente a Vila Real. E há também uma escola secundária Camilo Castelo Branco nos arredores de Lisboa, em Carnaxide. Não esqueçamos que foi, de facto, em Lisboa que Camilo nasceu. Houve, por exemplo, uma atividade muito interessante que juntou essas três escolas através de um concurso que era uma carta, foi proposto aos alunos que se pusessem na pele de Camilo e escrevessem uma carta para os tempos atuais. Foi uma atividade muito interessante, mas várias outras atividades, não só nestas escolas, mas acredito um pouco por todas as outras escolas, independentemente de terem o Camilo como patrono ou não. E trabalhos em várias áreas, na área das artes, na área da escrita, claro, também, mas na área nas artes em geral, o próprio cinema, há trabalhos que têm sido realizados pelos alunos no campo do audiovisual, no campo do cinema, também alguns projetos ainda também a concretizar nesse âmbito. Não, claro que é normal que estas comemorações eventualmente tenham uma incidência maior aqui na região norte, mas a percepção que temos, e mesmo muitas vezes em conversa com gente que vive em Lisboa, com gente ligada aos meios culturais, tem realçado de facto a riqueza, a variedade e a presença destas comemorações. Ainda há pouco, em Sintra, também decorreu um colóquio realizado pela Cátedra Camilo Castelo Branco, que é uma unidade
ligada que pertence à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas com uma parceria com a Câmara Municipal de Sintra, atendendo sobretudo a um espólio camiliano muito importante que existe na Biblioteca Municipal de Sintra, um colóquio também internacional, mas mesmo a nível da comunicação social, dos jornais, da própria televisão, eu penso que sim, penso que tem havido iniciativas um pouco por todo o país que realmente mostram como a obra de Camilo está a ser devidamente celebrada, devidamente valorizada, e obviamente que todo o nosso objetivo, todo o nosso desejo é que quando estas celebrações terminarem, fique essa semente e fique esse interesse para que os leitores sejam os jovens das nossas escolas, seja o leitor, o público em geral, continuem a descobrir e lá está, a redescobrir Camilo. Há sempre um Camilo para ler. Havia um escritor que é o José Gomes Ferreira, poeta, escritor, que numa página de uma obra que tem de diário, diz precisamente isso. Há sempre um Camilo novo. Ele está a referir-se ao facto de já conhecer tantos livros de Camilo e de repente veio-lhe ter às mãos uma obra que ele ainda não conhecia, que era A Sereia. Parece que há sempre, de facto, a obra de Camilo é imensa, e mesmo aqueles títulos mais conhecidos, A Queda do Anjo, O Amor de Perdição, por aí fora, ou não fosse ele, de facto, um clássico, a cada nova leitura proporcionam sempre novas descobertas. E esse, de facto, é o objetivo, é que, para além das comemorações, fique o interesse da obra de Camilo e que ela também continue, isso também é muito importante, continue na escola e, se possível, com uma presença ainda mais vincada, mais forte na escola, não é? Na escola secundária, principalmente. Então, uma última pergunta. Para além de Camilo, que outros autores portugueses contemporâneos ou clássicos ajudariam a compreender melhor a riqueza da cultura portuguesa e da língua portuguesa? Sim. Bom, é assim, desde logo, aqueles autores que podemos associar, digamos assim, à família de Camilo, não é? Essa de Queiroz? Também essa de Queiroz, claro, com um estilo diferente, uma Uma vida época já diferente também, não é? um pouco diferente, uma vida diferente, características diferentes, mas o Camilo tem páginas em que elogia o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz, acho que, no fundo, também admirava Camilo. Claro, Essa de Queiroz é sempre um romancista também e um nome obrigatório para a literatura portuguesa. Sexo XIX, sobretudo, não é? Os grandes nomes Grandes nomes. do Assim, no século caso de Camilo, XIX. de facto, sim, os grandes Camilo nomes e do século. essa. É impressionante como a obra de Camilo dialoga com a história da sua época, do século XIX. Realmente, ler Camilo também nos dá uma Fresco daquela imagem época. sobre a época. Não esqueçamos que foi uma época, o século XIX, principalmente a primeira metade, muito atribulada e muito rica de incidentes, de acontecimentos históricos, não é? Tivemos as invasões napoleónicas, tivemos as guerras liberais, tivemos depois tudo o que sucedeu às lutas, toda aquela instabilidade que depois aconteceu, a revolta da Maria da Fonte, etc. Tudo isso está na obra de Camilo, porque a ficção de Camilo, ora, é uma ficção, digamos, de assunto contemporâneo, mas quando estamos a falar de assunto contemporâneo, geralmente ele recua até inícios do século XIX, transição do século XVIII para o século XIX. O Amor de Perdição, por exemplo, é um desses casos. Mas também, ele também praticou o romance histórico e também tem obras que retratam épocas mais antigas, mais recuadas,
fruto muito das suas leituras e do seu gosto por temas históricos. Mas os grandes autores, as grandes referências para Camilo, obviamente, são os clássicos portugueses, já falámos nisso. Um padre António Vieira, podemos dizer, um padre Manuel Bernardes, que ele cita muitas vezes, um Frei Luís de Sousa, e particularmente a Vida do Arcebispo, que era um livro que de facto Camilo admirava. Mas depois, a nível os mestres de Camilo já no século XIX, como Almeida Garrett, António Feliciano de Castilho, e depois, já ao longo do século XX, escritores, digamos assim, da linhagem, podemos dizer, de Camilo, uma Agostina Bessa Luís, o próprio Aquilino Ribeiro, à sua maneira. Saramago. Saramago nunca deixou de mostrar a sua grande admiração, por exemplo, pela obra do padre António Vieira, e como um clássico, um dos expoentes máximos da língua portuguesa, e isso é também comum a Camilo. Mesmo a nível da lusofonia, nós temos, por exemplo, um José Eduardo Agualusa que, em algumas das suas obras, mostra também conhecimento do universo camiliano, em relação ao qual vai fazendo também algumas alusões. Escritores brasileiros, desde logo, o grande Machado de Assis, que foi contemporâneo de Camilo, e apesar de não haver nenhuma, não haver referências, ou pelo menos ainda não serem conhecidas referências diretas, quer de Machado de Assis a Camilo, quer o contrário, quer de Camilo a Machado de Assis, o que é certo é que se nota uma proximidade entre ambos. Lá está, muito nessa linha da metaficção, de tal maneira que há, por exemplo, uma obra de Camilo como Coração, Cabeça e Estômago, está muito próxima de um romance tão admirado de Machado de Assis como as Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. E, portanto, há muitos autores, quer contemporâneos de Camilo, quer anteriores a Camilo, os clássicos, quer posteriores, e já mesmo na atualidade, no século XXI, autores que, tal como Camilo, são grandes representantes desta mãe que nos une, e que une partes tão longínquas do mundo, que é a nossa língua portuguesa, não é? Bem. Obrigado, João, por esta conversa tão amena e sobre um autor que eu aprendi a gostar desde a minha época do liceu. Sou fã, fiquei fã daquele Amor de Perdição. Eu lembro-me que naquela época a professora nos mandou ler. Havia uns livros, não sei se o João se lembra, da edição, acho que é a coleção Biblioteca Ulisses, de autores portugueses. Biblioteca Ulisseia, exatamente. Biblioteca Ulisseia, de autores portugueses, exatamente. Sim, e do Amor de Perdição tem uma excelente introdução da exatamente, eu lembro-me. E ainda tenho na minha biblioteca. Então, a nossa professora mandou-nos ler, e eu, como jovem, não é, disse, ai, que seca, não, que seca. Mas aquilo é um romance que prende da primeira página à última, não é? Porque aquilo é uma prosa que te vai envolvendo na história da família Botelho e aquilo. Claro que sim. E eu, já muito jovem, compreendi que o Camilo realmente foi um dos génios da nossa literatura, porque ele não é maçador. Ele, quando vai narrando, ele não se torna maçadora. Exatamente. Ele, sim, ele não é maçador, nem tanto não é nessa forma
na dinâmica, digamos assim, dos acontecimentos da narrativa, que é sempre muito forte em Camilo, e no Amor de Perdição, de facto, essa dinâmica é marcante, de tal maneira que ele próprio, num dos prefácios, comentando o êxito editorial da obra, diz: bom, se calhar uma das razões para que a obra esteja a ter tanto êxito poderá ser a rapidez das peripécias, a forma como a ação evolui rapidamente, agarrando o leitor, a partir de uma certa altura, até ao fim. Como também não é maçador naquele seu jeito de interromper a narrativa e de interpelar o leitor, muito na linha, por exemplo, do Almeida Garrett das Viagens na Minha Terra, não é? Aquele jeito muito conversado, aquela presença muito constante do narrador, de tal maneira que o narrador, em Camilo, quase sempre é uma presença muito, é uma voz muito presente e uma presença muito consistente, é quase como uma personagem que está ali e que está a fazer sempre a ligação com o leitor. Agora, eu lembro-me, João, ter lido que a história que o Camilo narra ali no Amor de Perdição tem alguma coisa a ver com os seus antepassados, com a família Botelho. Isso é mesmo assim? Ele Sim, descendia daquela família, não era? é verdade, é verdade. Ele diz logo na introdução, diz que ele explica a gênese da obra, como é que surgiu. Não esqueçamos que o Amor de Perdição foi escrito quando ele estava preso. Uhum. O Camilo escreveu o Amor de No Perdição Porto. quando da sua experiência de prisão, de cativeiro na cadeia da relação do Porto, na sequência do tal processo por adultério que lhe foi movido Pelo marido. pelo tal Sim. Manuel Pinheiro Alves, marido da Ana Plácido. E Camilo, na sua cela, procurou reunir as condições mínimas para poder continuar a fazer aquilo que lá está, que era a sua vocação, que era escrever. Escrever, a escrita, escrever e ler. Num momento tão dramático como era aquele. E ele escreveu algumas obras. Ele próprio, ele tem uma obra muito interessante, admirável, que são as Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere, onde ele diz que, de facto, escreveu várias obras na prisão e uma delas foi o Amor de Perdição. E diz que escreveu a obra em 15 dias, os 15 dias mais dramáticos, mais dolorosos da sua existência. Ora, e na introdução do Amor de Perdição, ele diz, folheando os assentos, os assentamentos, os registros prisionais entre o ano tal e o ano tal, no cartório da cadeia da relação, eu encontrei a páginas tantas, encontrei a páginas tal, encontrei o assentamento, o registro de Simão António Botelho, o meu tio. O Simão Botelho era tio Camilo. paterno de Camilo Castelo Branco, portanto, irmão do pai de Camilo Castelo Branco, que tinha de facto estado preso. Esse registro é um documento autêntico. Nós sabemos que Camilo, como eu dizia há pouco, naquele intuito de muitas vezes dar o colorido de verdade às suas histórias, vai ao ponto de transcrever documentos, mas que são forjados, são inventados por ele. Não no caso daquele. Aquele é um documento autêntico, é o registro, de facto, de prisão. E esse registro depois tinha uma nota, o Camilo diz, depois foi acrescentada uma nota a dizer que foi para a Índia no dia tal, do ano tal. Ou seja, foi condenado ao degredo. O tio de Camilo esteve preso naquele mesmo estabelecimento e depois foi condenado ao degredo. Ora, qual foi o crime que o tio de Camilo cometeu para estar ali preso e ser condenado ao degredo, que era uma pena, de facto, Forte. abaixo da pena de morte, era o degredo, que na prática muitas vezes representava praticamente a pena de morte. Qual foi o crime? Ora, não se sabe ao certo,
houve quem se dedicasse a tentar pesquisar a biografia deste Simão verdadeiro, o verdadeiro Simão Botelho, o tal tio de Camilo, e sabe-se que terá havido em Viseu uma rixa em que ele se envolveu, mas nada aponta para um crime por Nacional. paixão, por amor, um crime passional. Não. Tudo isso já é ficção de Camilo. Ou seja, ele, de facto, toma por base esses dados verídicos. O tio dele, sim senhor, existiu, esteve preso na cadeia da relação. Entretanto, ele também diz que em casa da tia, desde criança que ele ouvia falar sobre esse tio, uma espécie de figura mítica da família e tal. O que é certo é que ele depois, a partir desses dados, e fabulou e preencheu essa espécie de vazio. Porque é que o Simão, qual foi o crime de Simão? Não se sabe ao certo. A resposta está no Amor de Perdição, a resposta ficcional. Simão está preso porque matou o Baltazar, o seu rival, Baltazar Coutinho. E outra coisa interessante, esses estudiosos que procuraram então o rastro deste Simão verdadeiro, conseguiram descobrir outra coisa que é indesmentível. O Simão verdadeiro foi degradado para a Índia e desembarcou na Índia mesmo. E viveu na Índia, alguns anos depois de desembarcar. Existe um registro que prova que ele desembarcou na Índia. Ora, o que é que Camilo diz no Amor de Perdição? O Simão morre na Afogado. viagem. Morre na viagem por desgosto, a doença causada, agravada pelo desgosto, pois o corpo é lançado ao mar e Mariana, que o acompanha, num gesto suicida, atira-se, também precipita-se nas ondas e morre. Isto, obviamente, é a fantasia romântica do escritor, lá está, que está a escrever para um público que vai ler avidamente uma história de amor que, na verdade, não teve nada de romântico, porque afinal o Simão desembarcou na Índia e, pelos vistos, até levou uma vida mais ou menos regalada na Índia, não é? João, parece ser que ele também tinha, na sua árvore genealógica, cristãos novos, alguns dos quais ele li qualquer coisa disso. Isso é certo? Provavelmente tiveram problemas com a Inquisição. Camilo Castelo Branco, ou por lado da mãe ou do pai, tinha alguns antepassados cristãos novos. Isso é certo ou não está comprovado? Eu aí não, eu sei que de facto existe bibliografia sobre a ascendência de Camilo, mas confesso que esses pormenores Eram fidalgos, certo? De província. Os sim, Botelho eram Fidel gente de Provença, o afidalgada. avô, sim. Isso também está retratado no Amor de Perdição. Sim, sim. Portanto, o avô de Camilo, sim, era gente tinha lá o solar, inclusive ainda existe em Vila Real, e isto é outro aspecto que também eu acabei por não referir ao longo da conversa, mas vou referi-lo agora. Esta ligação de Camilo a várias regiões, quer a ligação da sua vida, quer da sua obra, e uma vez mais sabemos como as coisas são sempre juntas, faz com que haja também o interesse de fazermos a ligação entre a vida e a obra de Camilo e o próprio património de várias localidades. Sabemos como há uma área que está muito em voga atualmente, que é a do turismo cultural, do turismo literário. A vida e a obra de Camilo prestam-se muito a isso, porque de facto ele deixou a sua marca em vários locais, e o contrário também é verdade, e vários locais deixaram a marca na sua obra. A cidade de Braga, o Bom Jesus do Monte em Braga, toda esta região aqui do Minho, mas também a região do Porto, como é óbvio. Inclusive há um projeto que também está em curso, que tem por sede a Casa de Camilo, que se intitula Rotas do Escritor. Há um site na internet com
materiais, recursos sobre esse projeto. Rotas com mapas, com propostas de visitas. E em Vila Real, estava eu a dizer, ainda existe o chamado solar dos Brocas. Brocas era a alcunha da família paterna de Camilo. E esse pormenor também está no Amor de Perdição. Há pouco eu falava nos escritores da atualidade que estão, digamos, na linhagem de Camilo. Penso que não referi um Mário Cláudio, que publicou, aqui há uns anos, um romance intitulado Os Brocas. Os Brocas não, peço desculpa. Camilo Broca. Camilo Broca. E esse livro, inclusive, vai ter uma nova edição que vai ser também apresentada dentro de dias. Mário Cláudio, Camilo Broca. Broca era, de facto, a alcunha que a dele, família paterna de Camilo Camilo tinha em Castelo Vila Branco. Real. E o solar dos Brocas, um palacete, existe em Vila Real e é uma referência camiliana naquela região, naquela cidade. Está muito bem. Obrigado, João, por esta conversa tão interessante. Uma vez mais, em nome da Embaixada de Portugal e da Coordenação de Ensino, é importante dizer também que temos o apoio da Filipe Poços, a Feira Literária Internacional, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, em Minas Gerais, no Brasil, e do Correio da Venezuela. Em nome de todos estes apoios todos, muito obrigado, João, pelo seu tempo em tentar nos aproximar a este escritor que, como sabemos, este ano celebramos o bicentenário do seu nascimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Rainer. Foi um enorme gosto e um abraço para o Rainer e para todos aqueles que tiverem a oportunidade Venezuela, de nos ouvir. Hispanoamérica, sim. Muito obrigado. Exatamente.